Alunos do sexto ano, eu sou o professor Alan Simas, de Geografia, e estou aqui para a apresentação de mais uma videoaula para vocês. Conforme vocês podem observar aqui no slide de apresentação, a aula de hoje é a aula número 13, a videoaula 13. Nós continuamos na sequência didática 4, alfabetização cartográfica e leitura crítica dos mapas, né? E os objetos do conhecimento que nós vamos abordar hoje são a escala cartográfica, gráfica e numérica. E no livro de vocês, para facilitar a vida de vocês aí que quiserem estudar em casa, esse conteúdo está nas páginas 56 e 57. O outro assunto é sobre conhecimentos matemáticos que se aplicam ao estudo da escala, ok? O livro didático na página 58 e 59. Esses conhecimentos matemáticos que se aplicam ao estudo de escala não tem nada de complexo, são muito simples, né? Como vocês vão ver depois. E como eu sempre faço, antes de começar a fazer os comentários sobre a videoaula de hoje, eu vou passar para vocês aqui um pequeno vídeo que vai ajudar muito na compreensão do conteúdo desta videoaula 13, ok? Então vamos a ele. Os mapas são representações dos espaços terrestres, feitos evidentemente em tamanho reduzido. Se eles são representações reduzidas do espaço terrestre, como é que conseguimos calcular as distâncias reais que eles representam? Existe algum tipo de recurso que podemos utilizar para calcular essas distâncias? Sim, esse recurso é a escala. Pois bem, a escala é um elemento presente nos mapas que indicam a proporção entre o tamanho real de uma determinada área com o tamanho representado no papel. Vou dar um exemplo. Este mapa representa a área de uma cidade. Nele podemos perceber os quarteirões, as ruas, a praça, as casas, entre outras coisas. Como bem sabemos, os quarteirões e as ruas não possuem o mesmo tamanho que estão representados no mapa. Para mapear essa área foi necessário reduzir as medidas do terreno. Agora preste atenção em um detalhe. Perceba que os quarteirões foram representados com um comprimento de 1 centímetro apenas. Mas, na realidade, esses quarteirões possuem 60 metros de comprimento. Sendo assim, a cada 1 centímetro no mapa, nós temos, na realidade, 60 metros no terreno. Entenderam? Que bom. Agora veremos dois tipos de escala. A escala gráfica e a escala numérica. Ambas possuem a mesma função, mas são expressas de maneiras diferentes. Vamos entender as diferenças entre elas. A escala gráfica apresenta-se sob a forma gráfica, ou seja, por meio do desenho de uma reta, que possui apenas 1 centímetro de comprimento. Junto dessa reta de 1 centímetro, encontramos as distâncias do terreno. Neste mapa, por exemplo, cada 1 centímetro equivale a 60 metros no terreno real. Pense comigo, se 1 centímetro no mapa equivale a 60 metros, e 2 centímetros, a quanto corresponde? 120 metros. Fácil, não é? Já na escala numérica, ao invés de encontrarmos o desenho de uma reta, encontramos apenas números expressos em centímetros, tanto para as medidas do mapa quanto para as medidas do terreno, na realidade. Desse modo, a cada 1 centímetro no mapa, nós temos, na realidade, 6.000 centímetros. Porque 60 metros possui 6.000 centímetros. Não entenderam? Vou dar um exemplo. Quantos centímetros existe em 1 metro? Resposta: 100 centímetros. Logo, 60 metros possuem 6.000 centímetros.
Sendo assim, a cada 1 centímetro neste mapa, nós temos, na verdade, 60 metros no terreno, de acordo com a escala gráfica. Ou, a cada 1 centímetro nesse mapa, nós temos no terreno, na realidade, 6.000 centímetros. Ok, alunos, depois do vídeo esclarecedor sobre escala gráfica e escala numérica, nós vamos voltar aqui ao estudo dos tipos de escalas. Vocês reparem que, na verdade, a gente já viu em aulas anteriores esse assunto. Nós só estamos entrando em detalhes sobre esse assunto. Então, nós vamos ver hoje os tipos de escala. Primeiro vamos ver qual é a definição para escala, né? Escala cartográfica é o fator de redução do tamanho real de um lugar para que ele possa ser representado no mapa, respeitando a proporcionalidade dos elementos. É claro, se eu quero colocar no mapa o Distrito Federal, eu tenho que reduzir, eu tenho que usar um fator de redução para que ele possa caber no mapa, né? E tem que se guardar a proporcionalidade dos elementos que compõem o mapa. Então, na verdade, a escala cartográfica é um fator de redução do tamanho real de um lugar para que ele possa ser representado no mapa, respeitando sempre a proporcionalidade dos elementos, ok? Vamos então ao primeiro tipo de escala, a chamada escala gráfica. A escala gráfica é aquela que expressa diretamente os valores da realidade mapeada num gráfico de barras horizontal, geralmente situado na parte inferior do mapa. Essa escala ela permite que se visualizem imediatamente as distâncias entre os elementos de um mapa. Então eu coloquei como exemplo aí, dois tipos de escala numérica. Nas duas, cada centímetro está representando 3 km. Você vê que ela varia de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9. Tanto a de cima quanto a de baixo. Ok? Então, você olhando para essa escala, ela já está dizendo para você que cada centímetro nesse mapa representa 3 km. Tá? Então, é o que eu coloquei em vermelho ali. Essa escala permite deduzir que cada centímetro no mapa representa 3 km da distância real. Essa é uma escala fácil, você olha e vê cada centímetro quantos quilômetros ele representa do espaço real. Tá ok? Vamos em frente? Você pausou? É aquela que mostra a relação entre o mapa e a dimensão da área mapeada por meio de uma fração. Essa é a escala numérica. Tá comido aqui, ficou sem aparecer a palavra escala numérica. Então agora eu estou falando da escala numérica, tá ok? Então a escala numérica é aquela que mostra a relação entre o mapa e a dimensão da área mapeada por meio de uma fração, em que há sempre um numerador fixo, é sempre um numerador, representando o valor medido no mapa, e um denominador que varia dependendo da escala. Por exemplo, uma escala de 1 por 50.000, está aí, mostrando para vocês, significa que 1 centímetro no mapa corresponde a 50.000 centímetros na área mapeada. Então, olha, vejam, 1 é o numerador, é a área do mapa. E o denominador é a área real. Então, essa escala aí é 1 por 50.000. Né? 1 centímetro no mapa representa 50.000 centímetros na área mapeada. Ok? Então, reforçando mais uma vez, a escala é uma proporção matemática, uma relação numérica entre as distâncias representadas no mapa e as distâncias reais do terreno. Geralmente, as distâncias no espaço geográfico, elas são medidas em quilômetros.
Por exemplo, eu quero saber daqui para Goiânia qual é a distância. Vou dizer em quilômetros, são cerca de 200 quilômetros, porque eu não vou falar uma distância grande em centímetros, né? Então, se eu quero saber uma distância real de um lugar para outro, sempre a distância do espaço geográfico são medidas em quilômetros, enquanto no mapa elas são medidas em centímetros. Para isso, precisamos usar a chamada escala métrica decimal, porque nós vamos trabalhar aqui em escala sempre com quilômetro e centímetro. Quilômetro para a distância real e centímetro para a distância no mapa, ok? Então a escala métrica decimal, ela mostra, por exemplo, vejo aqui o que é que essa escala está me mostrando. Quais são as medidas que uma escala métrica decimal mostra? Ela mostra 3 medidas menores do que o metro, são chamados submúltiplos do metro: decímetro, centímetro e milímetro, ok? E 3 medidas maiores do que o metro, que são chamados múltiplos do metro. Então vamos ver aqui, ó: decâmetro, hectômetro e quilômetro. Tá certo? Mas interessa para nós na prática fazer sempre a conversão ou de quilômetro para centímetro ou de centímetro para quilômetro, ok? Na escala métrica nós vamos trabalhar com esses dois valores, centímetro no mapa e quilômetro no espaço real. Aqui eu coloquei 5 quilômetros. 5 quilômetros é igual a quantos centímetros? Vamos ver, para cada casa que eu ando, eu acrescento um zero. Vamos ver quantos zeros eu tenho que acrescentar para chegar lá nos centímetros. Então, 1 zero, 2 zero, 3 zero, 4 zeros, 5 zeros. Então, quando eu tenho quilômetros, eu acrescento 5 zeros ao valor e eu vou ter aí o valor em centímetros. Então, a gente pode concluir que 5 quilômetros equivalem a 500 mil centímetros ou 5 milhões de milímetros. Mas a gente não vai trabalhar com milímetro, vai trabalhar com centímetro. E 5 milhões de centímetros são quantos quilômetros? Aí eu vou cortando os zeros até chegar no quilômetro. Então, vamos ver aqui, ó. Eu corto um zero, corto outro zero, corto um zero, corto um zero, corto um zero. Cheguei no quilômetro. Então, 500 mil centímetros equivale a 5 quilômetros e 5 quilômetros equivale a 500 mil centímetros, ok? Então, a escala métrica ela serve para nós, para a gente saber quantos zeros eu acrescento ao quilômetro para chegar no valor em centímetros e quantos zeros eu corto para sair do valor em centímetros e chegar ao quilômetro, ok? Vamos para a próxima. Tamanho de uma escala. A escala pode ser uma escala maior ou uma escala menor. Então, o tamanho da escala ele está relacionado ao denominador da fração que representa a escala. Então, vamos ver aqui, ó. Quanto menor for o denominador da escala, maior é a escala. Logo, se ela é maior, ela tem mais detalhes, né? Você pode ver com mais detalhes a área que você está representando no mapa. E vice-versa. Ou seja, agora, quanto maior for o denominador, menor será a escala, né? Então a gente pode afirmar que denominador pequeno representa escala grande. E denominador grande representa escala pequena. Então, o tamanho da escala ele é inversamente proporcional ao tamanho do denominador. Ou seja, denominador pequeno, escala grande. Denominador grande, escala pequena. Eu aproveitei e coloquei um mapa aí para vocês observarem. Está aqui o mapa de uma escala grande. Essa escala é 1 por 20 mil.
cada 1 centímetro no mapa está representando 200 metros do espaço real. Esse mapinha que eu estou apresentando aqui, eu peguei lá na internet, só para dar como exemplo, é um trecho do bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Ok? Então você repara que quando a escala é grande, você tem detalhes. Eu vejo o nome das ruas aqui, é possível identificar o nome das ruas, a identificação da praça, né? Uma praça aqui, a outra praça ali. Nós temos então detalhes que podem ser observados aqui num trecho do bairro de Copacabana, porque a escala é grande. Então você consegue identificar até o nome da rua, né? Avenida Nossa Senhora de Copacabana, Rua Barata Ribeiro, Rua Toneleiro. Então, por que é possível ver isso? Porque a escala é grande, ela mostra detalhes, tá? Vamos ver então, numa escala grande você vê detalhes, como no caso aqui do bairro de Copacabana, você vê tanto detalhe que você consegue identificar o nome das ruas. Agora vamos para uma escala pequena. Ó, Copacabana é um bairro da cidade do Rio de Janeiro. E aqui eu peguei o mapa do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Então aqui, ó, esse mapa, ele é de uma escala pequena. Por que ele é pequeno? Porque o denominador é grande, ó, 1 por 5 milhões. Isso aqui significa que cada 1 centímetro aqui está representando 50 quilômetros do tamanho real aqui no mapa do Rio de Janeiro. Ou seja, eu pegar 50 km de tamanho real e reduzir a 1 centímetro, você não vai ver nada, né? Então, nesse mapa aqui, ele é uma escala pequena, eu não vejo detalhes. O máximo que eu consigo ver aqui são pequenos pontos com o nome de algumas cidades do Rio de Janeiro, né? Então temos aqui, ó, Niterói, São Gonçalo, isso aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Nova Iguaçu, e para o norte do Rio de Janeiro, Itaperuna, para o sul, Angra dos Reis. Então vejam que um mapa de escala pequena, ele não permite detalhes, né? Ele não dá, não é possível, porque uma área muito, você reduziu uma área grande a 1 centímetro, que não permite você identificar detalhes. Já na outra escala que a gente viu antes, ó, essa aqui, ó, é apenas o trecho de um bairro, do bairro de Copacabana. Ela é uma escala grande, ó. Aqui cada centímetro representa 200 metros, né? Então dá para você ver detalhes como, por exemplo, o nome das ruas, o nome da praça, ok? Voltando então para a escala pequena. Então, escala pequena, poucos detalhes. Escala pequena, o denominador é grande, escala grande, o denominador é pequeno. Por isso que são grandezas inversamente proporcionais, ok? Vamos em frente. Como eu faço sempre nas minhas aulas, no final eu coloco o exercício de fixação. Porque o exercício de fixação, como eu sempre falo para vocês, o nome já está dizendo, né? Serve para fixar o conteúdo. Aquilo que você tem que aprender, você consegue fixar essa aprendizagem fazendo o exercício de fixação. Então vamos ver os 6 exercícios que estão aqui nesse slide. Depois eu vou puxar o gabarito para a gente colocar a resposta de cada um deles. 1. A escala cartográfica é um fator de quê? Do tamanho real de um lugar. Para que ele possa ser representado aonde? Então vai vendo aí que você já vai achando a resposta, ok? A escala, que tipo de escala é aquela que expressa diretamente os valores da realidade mapeada num? Então aqui vai olhando que você vai achando a resposta com o que eu acabei de ensinar para vocês. O 3. A escala. Que escala é aquela que mostra a relação entre o mapa e a dimensão por meio de uma? Então, é isso aqui um tipo de escala, isso aqui outro tipo de escala. Essas que nós vimos ainda há pouco. No 4. Geralmente, as distâncias no espaço geográfico são medidas em que
em que tipo de medida é usada para medir as distâncias do espaço geográfico, as distâncias grandes. Enquanto no mapa, elas são medidas em qual tipo de medida? É uma medida pequena. Então, para isso, a gente precisa usar uma escala métrica que tem um nome. Né? Escala métrica o quê? O 5 é em relação ao tamanho da escala. Então, qual é a escala maior e qual é a escala menor? Para você saber se uma escala é grande ou pequena, você tem que observar o denominador. Né? A gente sabe que denominador muito grande representa escala pequena e denominador pequeno representa escala grande. O 6 é para você marcar a alternativa que mostra a sequência da maior para a menor das escalas abaixo. Então aqui você tem a escala A 1 por 20 mil, a escala B 1 por 2 mil, escala C 1 por 2 milhões, escala D 1 por 200 mil. Então você vai ver a sequência das letras que mostram da escala menor para a maior de uma sequência. Ok? Então vamos passar para o próximo. O 7. Aqui você vai fazer um exercício oposto àquele que você fez no 6. Marque a alternativa que mostra a sequência da menor para a maior das escalas abaixo. Então você vai ver pelo tamanho do denominador qual é a menor e qual é a maior e as intermediárias e colocar na sequência. 8. Uma escala gráfica onde 1 centímetro representa 80 km terá uma escala numérica correspondente de 1 por 8 milhões, 1 por 800 mil, 1 por 80 mil ou 1 por 8 mil. Nós vamos ver a resposta daqui a pouco. O 9, em uma escala numérica de 1 por 1 milhão e 500 mil, 1 centímetro representa 5 mil quilômetros, 500 quilômetros, 50 quilômetros ou 5 quilômetros. Né? Lembra que numa aula anterior eu falei que toda vez que você quer transformar essa parte que está em centímetro aqui para quilômetro, você corta 5 zeros. E quando você quer passar quilômetro para centímetro, você acrescenta 5 zeros. Ok? Vamos em frente? Exercícios de fixação. Gabarito. Agora nós vamos ver as respostas. A primeira, escala cartográfica é o fator de redução do tamanho real de um lugar para que ele possa ser representado no mapa. O 2, escala gráfica, é aquela que expressa diretamente os valores da realidade mapeada num gráfico de barras horizontal, ok? Então, a escala gráfica, ela é expressa num gráfico de barras e que já indica para nós o valor em quilômetros que cada centímetro representa. Vamos para o próximo. Escala numérica é aquela que mostra a relação entre o mapa e a dimensão da área mapeada. Por meio de quê? De uma fração. Enquanto a escala gráfica é representada no gráfico de barras, a escala numérica é representada por meio de uma fração. Ok? Próximo. Geralmente as distâncias no espaço geográfico são medidas em quilômetros. O espaço geográfico é sempre em quilômetros, enquanto no mapa elas são medidas em centímetros. E o que a gente usa para fazer essa conversão de quilômetro para centímetro, centímetro para quilômetro? Para isso precisamos usar a escala métrica decimal, né? A escala métrica decimal, ela mostra o metro, os seus 3 submúltiplos, ou seja, as 3 medidas menores que o metro. O decímetro é um décimo de metro, o centímetro é um centésimo de metro e o milímetro um milésimo de metro. São submúltiplos. E os múltiplos são medidas maiores que o metro. O decâmetro, que são 10 metros, o hectômetro, que são 100 metros, e o quilômetro, que são 1000 metros. Ok?
É isso que nos mostra a escala métrica decimal. Vamos ao primeiro exercício aí de múltipla escolha. Não, ainda é o quinto dessa primeira parte. Quanto menor for o denominador da escala, maior é a escala e vice-versa. Ou seja, quanto maior for o denominador, menor será a escala. Então, maior denominador, menor escala. Menor denominador, maior escala. Ok? Agora, aí sim, nós vamos para a questão de múltipla escolha. No 6, está aqui o 6. Marque a alternativa que mostra a sequência da maior para a menor das escalas abaixo. Então, nós vamos ver aqui, ó, qual é a sequência. É a sequência BADC. Então, da maior para a menor. A maior é B, 1 por 20 mil. Depois nós temos 1 por 2 mil, é a maior, tem o menor denominador. Depois a A, 1 por 20 mil. Depois a D, 1 por 200 mil. E depois a C, que é 1 por 2 milhões. Tá? Então aqui a gente começa da escala maior para menor. A maior escala é que tem menor denominador, ok? Então é 1 por 2 mil, tá aqui, e aí vem a sequência das outras, onde o denominador vai aumentando, tá certo? Vamos em frente? Marque a alternativa que mostra a sequência, agora é da menor para a maior das escalas abaixo. Então, a menor é a que tem o maior denominador. Dessas todas, qual é que tem o maior denominador? É a C, ó, 1 por 5 milhões. Depois é a B, 1 por 500 mil. Depois a D, 1 por 50 mil. E depois a A, 1 por 5 mil. Então, aqui é a sequência da menor para a maior. Ou seja, você vai do maior denominador até o menor. Ok? Vamos para número 8. Número 8. Uma escala gráfica onde 1 centímetro representa 80 km terá uma escala numérica correspondente de... Uma escala onde 1 centímetro representa 80 km, aqui você tem que passar esse 80 km aqui para centímetro. Então você acrescenta 5 zeros. 80 com 5 zeros dá 8 milhões. E o 1 permanece o mesmo. Então essa escala é 1 por 8 milhões. Essa é a escala numérica que representa uma escala gráfica, onde o gráfico mostra que 1 centímetro representa 80 km. Tudo bem? Vamos para o próximo. Temos aí, ó, 9. Em uma escala numérica de 1 por 500 mil, 1 centímetro representa quantos quilômetros representa uma escala de 1 por 1 milhão e 500 mil? Eu tenho que transformar o denominador aqui, que está em centímetros, em quilômetros. Como eu já falei anteriormente, eu corto 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Cortando 5 zeros, sobra 5 quilômetros. Então, em uma escala numérica de 1 por 1 milhão e 500 mil, 1 centímetro representa 5 quilômetros. Então, era isso que nós tínhamos para trabalhar na aula de hoje. E eu espero que vocês tenham entendido. A aula de hoje ficou mais fácil porque a gente já tinha abordado esse conteúdo. Essas aulas que nós estamos vendo agora, a 13, a 14 e a 15, elas são partes daqueles assuntos que nós já vimos para reforçar a aprendizagem. Ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido e que não tenha ficado dúvidas sobre esse conteúdo que nós vimos na aula de hoje. Então, até a próxima aula.